Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, deixar abaixo seu comentário, seu compartilhamento, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados queridos irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o seguinte tema: a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 6. Amém? As lições anteriores, você que não assistiu ainda, assista para você entender a lição 6. Amém? Então, hoje nós vamos falar o seguinte tema: a justiça de Deus. O texto bíblico fala: como puro te mostrarás puro, e como perverso mostrará indomável. Vamos ler aqui, amados queridos irmãos, Salmos 18 e 26. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia. Você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, abra sua Bíblia também, amém? Salmos 18 e 26. Livro de Salmos, amém? Fala o seguinte: como puro te mostrarás puro, e como perverso te mostrarás indomável. Então aqui, amados irmãos, nós vemos o cântico de Davi falando sobre as bênçãos do Senhor. Então, amados irmãos, Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, nós vemos aqui, a verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então, nós vemos, amados irmãos, que o livro de Ezequiel é um livro profético, é um livro também que mostra o juízo de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que Ezequiel todo momento falava com o povo de Israel para o povo se converter, se arrepender, porque Deus ia vir com juízo. Então, amados irmãos, nós vemos que quando nós vamos no tribunal, existe o juiz e o advogado. E o réu vai perante os dois, tanto o juiz como o advogado. Nós vemos que o advogado, ele é a defesa. E o juiz, ele que condena. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele veio como advogado para defender a causa. E Deus, ele é o juiz. Então, quando o réu, ele é condenado ou absolvido, é a defesa que faz. E o juiz, ele tem o papel de condenar. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos estudar aqui o livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 ao 21. Nós vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Nós vamos entrar aqui nos tópicos, amém? Que nós vamos falar na lição da escola dominical. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos falar... Primeiro tópico, nós vamos falar sobre a identificação do juiz divino. O segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. O terceiro tópico, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Amém? Então, são três tópicos. Vamos aqui para a introdução. Fala o seguinte: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, 12 a 21. Vamos ler aqui, amados irmãos, o livro que nós estamos estudando, o livro profético, o livro de Ezequiel. Amém? Ezequiel 14. Ezequiel 14, do 12 ao 21. Fala o seguinte: veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, revelando então, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela. Estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraram apenas da sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela nocivas alimentares, e elas assorares que fiquei assolado, e ninguém possa passar por ela, por causa de feras.
ainda que por esses 3 homens estiverem por meio dela. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livraram, só eles ficaram livres da terra assolada. Ou se trouxer a espada sobre a tal terra e disser espada pela terra, eu arrancar dela os animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela vivos, eu diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livraram, mas eles ficaram livres. Os que se enviar a peste sobre qual terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela os homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem o filho nem a filha livraram, mas livraram para a sua própria, pela sua justiça. Por assim diz o Senhor Jeová, quanto mais enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimentarás a espada contra Jerusalém, para arrancar delas os homens e animais. Então aqui está falando sobre o castigo da idolatria. Deus está virado com a nação de Israel. E veio o castigo sobre a nação de Israel. Deus, ele não estava agradando dos ídolos. E aqui, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele poupou a vida de Daniel, Jó e Noé. Nós vemos a história de cada um desses personagem Noé. Nós vemos, amados irmãos, que Noé, ele todo momento falava com o povo que ia vir um dilúvio, porque Deus não estava agradando. Então nós vemos que Deus falou com Noé para falar com o povo, que Deus ia vir com um dilúvio pela sua ira, porque ele não estava agradando por causa do pecado. E o povo estava falando com Noé que ele estava caduco. Nós vemos que Noé e a sua família, só Noé e sua família foram salvos. E nós vemos que o dilúvio foi 40 dias e 40 noites. E nós vemos, amados irmãos, que no livro de Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele deu uma lei ali para que o povo adorasse aquele ídolo que ele levantou. E Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram pelaquela imagem, porque ele viu que o Deus vivo estava com eles. Então eles foram jogados na fornalha de fogo. A Bíblia diz que aquecia 7 vezes mais. E nós vemos, amados irmãos, que ali o Senhor estava com eles, livrar eles da cova de leões. E nós vemos a história de Jó. Jó, ele era um homem que tinha fazenda, tinha filhos e filhas. Nós vemos, amados irmãos, que Deus provou Jó. Jó não estava em pecado, Jó estava na provação. Nós vemos até os seus amigos abandonaram ele. Ele estava doente. E nós vemos, amados irmãos, que ele perdeu a sua família. Ele perdeu a sua família, perdeu os seus bens. Mas nós vemos que ele todo momento ele bendizia o Senhor. E nós vemos que lá em Jó 42, a Bíblia diz que devolveu tudo ele em dobro, devolveu muito mais que ele tinha. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Nós vemos que Jó, ele não foi pecado, foi a aprovação de Deus. E nós vemos, amados irmãos, então aqui está falando sobre a justiça. A justiça vem. Nós vemos que o pecado, o que é pecado? O pecado é errar o alvo. E nós vemos que o pecado, ele traz consequência. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele vem para punir o homem. Mas nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Deus pune aquele que ele ama. Então, como o pai corrige o filho, a mesma coisa, Deus também corrige os seus filhos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o primeiro tópico, fala o seguinte, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento. Nos ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado.
o discurso profético, à luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem nenhuma justa causa, e nem sempre uma prevista. Então, amados irmãos, nós vemos que o juízo de Deus, ele não vem sem o aviso dos seus profetas. E nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele avisava os seus profetas que Deus ia vir com a justiça. E nós vemos, amados irmãos, quando Deus falou com Jonas, para Jonas falar para o povo de Nínive que o povo de Nínive estava em pecado. Nós vemos que Jonas, ele desobedeceu a Deus e foi para Tarsis. E nós vemos que Deus, a Bíblia diz que ele foi jogado num grande peixe. E ali a Bíblia diz que o grande peixe vomitou ele em terra. E nós vemos, amados irmãos, que Deus poupou a vida de Jonas. E depois ele ouviu a voz de Deus, foi até Nínive falar com o povo de Nínive, para que o povo se arrependesse, porque Deus ia destruir a cidade de Nínive. E nós vemos, amados irmãos, que ele pregou, o povo se arrependeu e Deus poupou a cidade de Nínive. Então, amados irmãos, Deus, ele não castiga antes de avisar os seus profetas. Qual é a função do profeta? A função do profeta era transmitir a mensagem de Deus. Era um porta-voz. Então, amados irmãos, nós vemos que o profeta, ele que transmite a mensagem a qual Deus traz através do Espírito Santo sobre a vida do homem. Amados irmãos, nós vamos falar tudo por causa do tempo. Nós vamos aqui para o segundo tópico, que fala o seguinte, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés, Samuel, o de Noé. Então aqui nós temos exemplo de vários personagens. Nós vamos citar aqui de Jó. Jó, a Bíblia diz lá em Jó 1, nós vamos estudar aqui o livro de Jó. Amém? Você que tem a Bíblia, abre sua Bíblia para nós entendermos o livro de Jó. Nós vemos que o livro de Jó é um livro poético. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, o capítulo 1 fala: havia um homem na terra de Uz, cujo o nome dele era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, nós vemos que Deus viu a qualidade em Jó. Ele era um homem sincero, ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E aqui nós vemos que falar: nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois. E era também muitíssimo agente ao seu serviço de maneira. Então nós vemos que ele tinha também pessoas que trabalhavam com ele. Então nós vemos, amados irmãos, aqui iam seus filhos e faziam banquete em sua casa, cada um no seu dia, enviava e convidava os 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que dentro do correr turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, levando de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos. Ele dizia porventura: pecaram os meus filhos e blasfemaram. Então nós vemos que Jó ainda falava com Deus. Se os filhos deles blasfemaram e pecaram contra Deus. Nós vemos que Jó, ele fazia também um papel de sacerdote. E nós vemos, amados irmãos, no capítulo 2, nós vemos que Satanás queria observar Jó. Se o Jó era fiel a ele, fiel a Deus. E nós vemos, o Senhor falou com Satanás: pode tocar em tudo nele, mas não toca na saúde dele. Nós vemos, amados irmãos, que Jó, ele não pecou contra Deus, ele foi provado por Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus estava em silêncio. Ele perdeu a sua riqueza, perdeu a sua família, perdeu os seus amigos, e nós vemos, amados irmãos, até a sua saúde. Mas nós vemos no capítulo 42,
que Deus restaurou tudo que ele tinha perdido em dobro. Ele perdeu. Nós vemos aqui no capítulo 1, no versículo 3, fala o seguinte: ele tinha 500 jumentas de boi, então Deus deu em dobro, 1.000 jumentas. Antes ele tinha 500. Quando ele foi provado por Deus e aprovado, Deus deu ele em dobro, 1.000. Quer dizer, então, amados irmãos, Deus, amados irmãos, ele nos prova. Então nós vemos que esses homens, eles foram provados por Deus. E Deus provou esses personagens. Nós vemos que Jó, ele foi provado. Então nós vemos que Deus estava em silêncio. Mas Deus estava observando a Jó. E nós vemos, amados irmãos, que no último livro de Jó, Deus deu ele a bênção, a qual ele tinha perdido. Vamos aqui, amados irmãos, para o terceiro tópico, para nós encerrarmos. Não vamos falar tudo, amados irmãos, por causa meu celular não dá para falar tudo, por causa a memória é pouca, amém? Então aqui fala o seguinte: sobre a intercessão de Noé e Daniel e Jó. Estava chegando o tempo que, com a intercessão de Moisés e Samuel, o povo seria poupado. Ezequiel reputava o imaginário popular que Deus é obrigatório tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. Porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vemos a história de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquela cidade por causa do quê? Por causa do pecado. Nós vemos que Deus falou com Ló, que Deus ia destruir aquela cidade. Nós vemos que Ló, ele fugiu daquela cidade. E nós vemos, amados irmãos, que a sua mulher olhou para trás e virou a estátua de sol. Não ouviu a Ló. O Ló falou: não vira para trás. Porque se virar para trás, Deus vai fazer formar a estátua de sol. Então, nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele destruiu aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, Deus, ele vem com justiça. Por quê? Para punir o pecado. Porque nós vemos, amados irmãos, que desde o princípio, nós vemos que Deus falou com aquele casal, a queda do primeiro homem. No Gênesis 3, nós vemos que ali fala sobre a serpente que simboliza Satanás. Nós vemos, amados irmãos, que Satanás enganou primeiramente a Eva, depois Adão. Nós vemos que Satanás não forçou aquele casal a pecar. Eles pecaram por sua vontade. Porque Deus já tinha avisado ele antes. Se eles comessem a árvore do bem e do mal, eles morreriam, não fisicamente primeiro, mas morreria espiritualmente primeiro, depois fisicamente, depois. Nós vemos, amados irmãos, que existem três mortes. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é a morte do espírito, da alma. A morte física é a morte do corpo. E a morte eterna é a morte, já vai direta para o inferno. Então, amados irmãos, nós vemos que aquele casal, eles morreram primeiramente espiritualmente, depois fisicamente. Então, nós vemos, amados irmãos, que o pecado se alastrou, o primeiro casal se alastrou a raça humana. Nós vemos que não era para o homem morrer, era para o homem viver eternamente. Não era para ser o homem mortal, mas por causa do pecado, o homem, ele é mortal. Nós sabemos que a alma, o espírito, ele é imortal. Nós sabemos que quando nós morre, a alma não morre. A alma vai, se a pessoa morrer sem Deus, vai para o Hades. Se a pessoa morrer com Jesus, vai para o paraíso. E nós vemos que o espírito, quando a pessoa morre, a Bíblia diz que quando a pessoa morre, o espírito volta-se para Deus, a qual Deus nos deu o fôlego.
E nós vemos, amados irmãos, então, a alma, o espírito, ela não morre, mas o corpo, ela morre, vai para o pó. A Bíblia diz, do pó se tornará. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, então nós vemos que o pecado, ele traz a morte. O pecado traz a doença. Não é para o homem, não era ter o homem ou a mulher adoecer, mas é por causa do pecado, por causa da iniquidade. Nossa, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Então, amados irmãos, aquele casal errou o alvo. Então, amados irmãos, o pecado, ele traz também as consequências. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele se irou com a humanidade por causa do pecado. Então, nós vemos que Deus enviou seu Filho unigênito, enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você ali na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, hoje nós temos a liberdade de nós estarmos na presença do Senhor. Na antiga aliança, o sacerdote ele apresentava aquele animal para Deus. Nós vemos que a função do sacerdote era apresentar aquele animal. Quando o povo levava aquela oferta ali no tabernáculo, o sacerdote apresentava aquele animal e quando aquele animal era apresentado, saía um cheiro suave, chegava até na narina de Deus e era perdoado aquele pecado. Então, o sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício para a nação inteira, na antiga aliança. E na nova aliança, Jesus ele morreu na cruz. Nós vemos que, quando Jesus falou, está tudo consumado. Naquele momento que Jesus falou, quando ele morreu ali na cruz, o véu se rasgou de cima para baixo. E agora nós temos liberdade de estarmos no lugar, no Santo dos Santos. Então, amados irmãos, então, nós vemos que, através do Filho Jesus, que ele é nosso advogado. Então, hoje nós temos o perdão, hoje nós temos uma nova chance, porque Cristo, ele nos deu essa nova chance, através do Cordeiro de Deus. Então, nós vemos lá na antiga aliança, que o altar do holocausto apontava para a cruz do Calvário. E no Novo Testamento, Jesus ele morreu por mim, por você. Então, amados irmãos, hoje nós temos a liberdade, porque nós temos a graça em nossa vida. Nós sabemos o que é graça, que a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos essa graça, mas através do sangue de Jesus em nossa vida. Então, amados irmãos, um sangue precioso, a qual Jesus ele pagou um alto preço para a nossa vida. Então, amados irmãos, hoje nós temos essa liberdade. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele vem com a sua justiça para punir os pecados. Então, amados irmãos, os pecados cheiram mal às narinas de Deus. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos concluir aqui a lição. Amém? Que fala o seguinte: concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Importante ter à mente esse conceito para não se confundir com a injustiça da teologia paulina, que justifica o pecador quem crê em Jesus. Então, amados irmãos, Deus ele vem com justiça, irmão, amados irmãos. Então, nós vemos que Deus ele não pune sem avisar os seus servos. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos e espero os irmãos no próximo vídeo. Amém? Amados irmãos, eu coloquei outro nome no canal aí. Amém? Escola Bíblica Dominical em seu lar. Amém? Então, você que não pode a escola dominical aos domingos, de 8 às 10, então nós temos no YouTube para você assistir a escola bíblica dominical. Amém? Então, espero que vocês gostem. Deixa aí seu joinha, deixa aí seu like. Amém? Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Amém? Amados queridos irmãos, nós vamos estudar a próxima lição, que é a lição 7. Amém? E vai falar o seguinte tema: a responsabilidade é individual. Amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço, Senhor, por essa maravilhosa tua palavra. Senhor, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo possa sentir a tua presença, o teu poder, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Que nós possamos estar na tua presença. Pai, que nossa vida no altar diante de ti, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe.